E o que você diria serem 3 hábitos que você desenvolveu lá atrás, no início, quando você não tinha muita grana, para se tornar um milionário? Você consegue lembrar de 3 hábitos específicos que te ajudaram a passar de 50 mil até 100 mil e chegar até o seu primeiro milhão? Sim, eu diria que definitivamente a consistência. Eu era esforçado pra manter os mesmos objetivos várias e várias vezes, sabe? Eu diria também que o foco era ter um objetivo em mente e falar, eu vou fazer isso muito, muito bem, de verdade, e era isso que eu queria fazer. E eu também diria que economizar dinheiro. Quer dizer, eu vivia de uma forma muito econômica. Você estava obcecado com isso. Provavelmente, muito mesquinho, eu era muito mesquinho. Cada centavo, né? Sim. Não podia comer um sushizinho ali. Ah, não mesmo, nem comia sushi. Entendi. Provavelmente não era saudável, quer dizer, olhando pra trás eu não posso me arrepender disso, mas eu cheguei num ponto que eu lembro, eu tava falando disso ontem, eu tava calculando o custo da gasolina pra ir visitar um amigo, e eu percebi como isso era ruim, o custo da gasolina não valia o tempo que eu ia passar com esse amigo, sabe? E eu fiz essa análise sobre isso e eu pensei que, bem, se eu vou vê-lo por 2 horas e isso vai me custar uma quantia de X, isso é uma estupidez. Eu não devia estar olhando pra essas coisas dessa forma, sabe? Mas era assim que eu era. De onde veio isso? Foi um comportamento aprendido na infância? Você modelou de algum lugar? Ou você... Por que você achou que precisava ser tão obsessivo com cada centavo? E com a decisão de ver um amigo? Será que vai ter dinheiro? Em geral, eu pensei em quanto eu estaria ganhando e também no custo do meu tempo. Qual seria o custo, né? E aí, a partir daí, eu extrapolei o valor do meu tempo em determinadas atividades. Teve também outro momento que eu tinha, sei lá, 15 anos, algo assim, 16 talvez. Mas, na verdade, eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e eu lembro que onde US$ 20 poderiam me levar. Eu pensava, ok, se eu tiver US$ 20 e esse for meu orçamento, é isso que eu vou gastar, eu posso colocar 10 no tanque, e aí eu posso gastar 5 em sanduíches e mais 2 refeições de 2,50 por refeição, e ainda sobram US$ 5. Eu lembro de ter dividido essas coisas nesse nível, e aí levar isso pra... Bom, sabe, pegar isso e falar, isso é o que US$ 1 pode comprar. E eu gostava muito disso. Mas eu passei por um pequeno período, eu acho que foi um trabalho de 6 semanas, algo assim. Eu trabalhei nessa empresa de investimentos em barras de ouro, metais preciosos. Eu fazia entrada de dados, eu achava que ia ser um ótimo jeito de ganhar experiência, sabe? Mas não era. Eu acho que eu devo ter recebido 7,75 por hora, talvez 8, no máximo. E isso foi, sei lá, 2008, início de 2008. E eu lembro de pensar, ok, se eu tô ganhando US$ 8 por hora, será que um sanduíche de 40 minutos desse valor? Não. Como que eu poderia praticar isso ainda mais? Eu pensava em tudo considerando o fato de ganhar US$ 8 por hora. Uau! Seus pais te ensinaram sobre dinheiro desde cedo ou você teve outras pessoas para te ajudar nesse processo? Não. Quais eram as ideias que você tinha desde cedo em relação ao dinheiro? O que imaginava quando pensava em dinheiro, quando você tinha e dizia preciso economizar? Achava que era bom, que era ruim? Quais eram as suas crenças sobre Eu o nunca achei que dinheiro? o dinheiro fosse ruim. Eu acho que eu sempre fui obcecado por economizar e colecionar. Sabe, mesmo quando criança, meu avô me mostrou uma coleção de moedas uma vez e eu achei muito legal. Ele me mostrou uma foto de uma moeda de 1 centavo, de VDB, de 1909. Ele falou, ainda tem umas moedas por aí, existe uma quantidade X que provavelmente ainda tá em circulação. E eu tinha talvez 6 anos de idade, eu ficava analisando as moedas Sério? e eu gostava muito. Sabe, será que essa é uma 1909 SVDB? Eu nunca encontrei uma, mas eu sempre fui obcecado por economizar e colecionar. Mesmo que eu recebesse dinheiro no meu aniversário no Natal, eu guardava, eu não gastava. E eu gostava de ver, sabe, o dinheiro se acumular em um envelope no meu quarto aos Ou no 7 anos de idade. porquinho, algo assim? Seriam US$ 100 ou algo assim, o valor de um ano inteiro de economias e coleções. Eu acho que, naturalmente, eu fui pra essa direção. Quer dizer, alguém te ensinou sobre dinheiro? Alguma vez você... Não, na verdade não. Minha mãe, ela tinha um livro, eu acho que era, tipo, The Millionaire Mindset. Os segredos da mente milionária. Talvez. Era algo sobre mentalidade milionária, ou talvez fosse o milionário mora ao lado. E eu devia ter 10, 11, 12 anos. Eu simplesmente vi o livro e tinha Millionaire escrito. E eu disse, eu vou ler esse livro. E eu nem era um leitor. Eu não lia livros. Mas por algum motivo,
eu acabei lendo aquele e eu gostei dele. E todas as coisas fizeram sentido, como por exemplo, a média dos milionários dirige um Ford F-150 e é mais comum dirigir um Toyota Corolla do que uma Ferrari. E a maioria dos milionários não ganha $1 milhão, eles economizam por 30 anos. Então todas essas coisas me interessam. Em que ano você ganhou seu primeiro milhão? Em dólares ou em patrimônio líquido? Resultados que entraram. Qual foi o ano que isso aconteceu? Você lembra disso? Lembro sim, isso seria 2019. Foi uma combinação de vendas de imóveis e, além disso, o YouTube também. Certo. E no ano anterior? Quanto era? Metade disso? Era quase isso? No ano anterior, eu acho que eu ganhei $250 mil com o YouTube e depois eu acho que 500 mil com imóveis. Então, 750 mil no ano anterior. Mais ou menos isso. Qual você acha que foi a diferença entre o que você fez ou como pensou de um ano para o outro? Pra mim, foi realmente o YouTube, mas eu acho que realmente começou em 2017 pra mim, porque eu nunca pensei que eu ganharia dinheiro com o YouTube. Eu comecei a fazer os vídeos só porque parecia uma coisa divertida, e eu até lembro de ganhar $1 por dia no YouTube, por meio de anúncios, e pensar, uau, vai ser um sushi grátis que eu podia estar no YouTube de qualquer maneira. Então, o fato de ganhar $30 por mês é como, eu tenho um sushi de graça uma vez por mês. E eu lembro de ganhar $100 no mês. E eu pensei, nossa, essa é a minha conta de celular, e $300. E aí, isso é o seguro do carro e a gasolina, isso é incrível. E eu acho que quando eu vi que eu podia ganhar dinheiro sem ter que estar ativamente envolvido, embora tenha me envolvido bastante, né? Porém, com imóveis, eu tava nas vendas, então a maior parte da minha renda naquela época era realmente, eu tenho que estar lá, eu tenho que mostrar casas, se eu não vender uma casa, eu não vou receber. Eu podia trabalhar um ano inteiro e não ganhar nada. E grande parte da minha comissão dependia da minha capacidade de fazer anúncio, encontrar clientes, estar presentes com esses clientes. E eu largaria qualquer coisa pra estar com eles naquele momento. Se eu tivesse um cliente às 10 horas na sexta, eu cancelaria qualquer coisa, eu estaria lá. Porque era o que eu tinha dito que eu ia fazer. Mas no YouTube, eu podia trabalhar com a minha própria agenda. Publicar vídeos, e cada vídeo eu pensava, nossa, se esse vídeo fizer render a média de $1 por dia, se eu tiver 1000 vídeos, isso dá $1000 por dia. E eu podia estar em qualquer lugar no mundo. Ou seja, isso foi muito libertador pra mim. Porque eu sabia que eu podia fazer algo que não como um corretor de imóveis. Até mesmo os melhores agentes, sabe, os melhores do país, eles ganham 2 ou 6 milhões de dólares por ano. E tem equipes enormes, estão no negócio há mais de 20 anos. E eu comecei a ver as pessoas no YouTube e a pensar, elas estão fazendo isso há meses e estão chegando a esse ponto. Com o alcance que eu consegui obter no YouTube e os benefícios que eu vi que podia fazer contatos e conhecer pessoas, eu podia conhecer 1000 pessoas fazendo um vídeo no tempo que eu levaria anos no mercado imobiliário para conhecer 1000 pessoas individualmente, entende? E isso realmente mudou a minha opinião em termos de ver o que era possível. Então, em 2018, conforme o que você disse, cerca de $500 mil no setor imobiliário, certo? E depois, é claro, além disso, existe a corretagem e coisas assim. Claro. Então, em termos de vendas, né? Você tem despesas e tudo mais. Quantos imóveis são necessários para receber $1 milhão em comissões? Não muitos. Em Los Angeles, acredito que sim, né? Eu diria... 5, 10 casas. Provavelmente por aí. Eu diria que em um ano eu talvez vendesse 20 e faz 5 ou 6 anos isso, mas eu não sei há quantos anos isso aconteceu. Mas em média eu realizava cerca de 25 transações por ano. Muitas delas eram locações de alto padrão, e aí dessas Imóvel, vendas... aluguel. Então as vendas seriam, não sei, 5 a 10. Mas normalmente seria como se eu tivesse um monte de casas de $1,5 milhão, 3 milhões de dólares, e aí então eu teria por ano uma que seria de 5 ou 8 milhões. Muita coisa. Isso aumentaria muito o valor. Às vezes eu também consegui umas comissões de aluguel muito boas. Tinha umas propriedades para locação que rendiam mais comissão do que vendas, porque, digamos, são $30 mil por mês e eu tô representando os dois lados. Então a gente recebe uma comissão de 8% por locação de 2 anos. E é como... É bastante coisa mensalmente? Você recebe comissão mensal? Não, eu recebo um cheque adiantado. Mas às vezes também, nós pagaremos pelo primeiro ano e depois pagaremos. Mas muitos pagam adiantado. É incrível. Quais seriam, na sua opinião, os 3 principais investimentos físicos que você fez que lhe renderam melhores dividendos nos últimos
5 a 10 anos. Provavelmente um bom computador, um mais rápido. Por um tempo eu tava usando um mini MacBook que ficava travado por muitos minutos e eu não queria gastar o dinheiro. Mas finalmente comprei um novo MacBook na época e ele me ajudou muito no processamento de vídeo. Esse provavelmente foi um dos melhores investimentos. Uma boa câmera para os vídeos do YouTube. Além disso, eu diria que o setor imobiliário tem sido fantástico. Esse sempre foi o principal de tudo que eu faço. A base para mim são bons imóveis para aluguel. E essa é a base. Eu acho que pra me apoiar, se é que isso faz sentido. Quantos imóveis você tem? São, eu acho que, 6 propriedades no total. Uma é a minha casa em Las Vegas. Então são 5 propriedades de aluguel? Sim, E o restante é composto de fundos de indexados sim, no momento? fundos indexados e depois dinheiro. Eu quase consegui uma divisão de 30-30-30 entre fundos indexados, Sério? dinheiro e imóveis. Quando você sentiu que era capaz de superar mental e emocionalmente, o fato de ver essas casas maiores, de ver pessoas que basicamente conseguiram chegar num determinado nível financeiro, quando você começou a perceber que tipo, ei, talvez eu possa superar esse nível financeiro, chegar nesse próximo nível. Isso aconteceu nos seus 18 anos, no começo, ou... Eu diria que foi imediatamente. Sério? Só de ver e estar perto dessas pessoas, eu senti que eu também podia fazer isso. Com 18, 19 anos. É. Caramba. Mesmo que eu não tenha conseguido imediatamente, eu acho que foi uma sensação de que eu também... Eu me vestia como eu deveria. Eu via as pessoas indo até o H&M e eu tentava imitar o estilo delas por $50. E... era só isso que eu fazia. Uma grande mudança pra mim também aconteceu quando eu vendi minha primeira casa. E eu fiz uma coisa que eu faço pra todos não fazerem. Eu gastei praticamente todo o dinheiro em um carro. E eu acho que a minha comissão, depois de tudo, foi, sei lá, $50 mil, algo assim. 50 mil? Depois de todas as Comissão divisões e tudo enorme. mais. Foi sua primeira casa? Primeira casa. Isso é demais, Sim, cara. $3,6 milhões. Qual a sua idade? Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Ou É tava uma comissão fazendo 19. enorme, cara. Foi muito. E esse comprador eu conheci num open house. Eu fiz um open house por todos os domingos, uns 9 meses. E a gente teve uma ótima conversa. Esse comprador entrou do nada, ele era médico, me deu uma chance, sabe? Foi um bom momento, ele disse. Eu lembro quando eu tinha 18 anos e alguém me deu uma chance. Eu quero fazer o mesmo Legal. por você. Eu quero que você nos ajude a encontrar a casa. E eu ajudei. Eu devo muito a ele. Mas eu gastei todo aquele dinheiro comprando um Lotus Elise. E o carro acho que custou $30 mil, além dos impostos e outras coisas do gênero. E também é preciso pagar impostos sobre comissão, então eu fiquei sem nada depois. Mas eu comecei a levar aquele carro todos os dias, todos os fins de semana para esses encontros de carro de manhã. No domingo eu acordava às 6 da manhã e ia para um encontro de carros e encontrava amigos lá. Pessoas dirigindo Ferraris, Lambos, e eu conseguia, comprar um Honda Accord. E eu adorava estar perto dessas pessoas e entrar nesses grupos. Era divertido. Eu levava o carro, ia a encontros de carros e logo depois eu ia para uma open house. Eu estacionava o carro na frente e as pessoas comentavam. E isso ajudava. Então, parece que o que você disse para as pessoas não fazerem foi, na verdade, um bom investimento. Em retrospecto, sim. Um investimento ruim, mas um bom investimento. Também podia ter acontecido ao contrário. Eu acho que se eu tivesse sido imprudente com isso, ou talvez não usado ele corretamente, por exemplo, vou pegar garotas com meu carro, talvez não tivesse funcionado. Mas eu usei com paixão. E eu usei como uma ferramenta ao mesmo tempo. Qual o melhor ativo invisível que você investiu para si mesmo? Meu Deus. Que continua te rendendo dividendos até O hoje? que você quer dizer com ativo invisível? Não uma coisa física, mas um conjunto de habilidades, de aprendizado, algo que você desenvolveu, um relacionamento que você investiu, algo invisível que não é tangível. Eu diria que são as ótimas pessoas e mentores ao meu redor. Jason Oppenheim, por exemplo, como eu digo o tempo todo, tem sido uma das melhores partes do meu aprendizado. Eu acho que não é como ser mais assertivo, mas é como ser capaz de transmitir o que você quer e basicamente dar uma orientação de uma forma que as pessoas entendam. E ver ele operar em um nível tão alto, só de observar, eu vou ao escritório, eu ouço ele falar, eu vejo como ele negocia. Esse tipo de contato e de possibilidade de aprender com essas pessoas tem sido incrível. Isso é demais, irmão. Qual o seu plano para esse ano com a possibilidade de recessão? Você está falando muito sobre isso.
O que planeja fazer com o dinheiro? O que planeja fazer com ele nos próximos 6 a 12 meses? Eu Se tudo não... despencar, se imóveis despencarem, se o mercado de ações cair, o que você vai fazer? Bem, eu tô fazendo uma média de custo em dólar nos fundos indexados todos os dias, então nos dias que o mercado tá aberto, eu tenho o hábito de acordar de manhã e comprar a mesma quantidade, E quanto você compra? 5 mil. 5 mil. Só em fundos Todos indexados. sempre em fundos indexados. É como se fosse a rotina matinal fazer os fundos Uau. indexados. Além disso, obviamente, os impostos, eu levo isso em consideração, vai na pilha de dinheiro e em um mundo perfeito eu quero ter uma propriedade comercial realmente boa, que seja triplamente líquida, em Las Vegas, mas ainda tem um longo caminho, porque eu tenho esse dinheiro parado em títulos e tesouro e ele tá rendendo apenas 4.4, 4.5, 4.3. Não é ruim. E eu continuo deixando render. Não é Então, ruim. se eu tô ganhando 4.4%, mas eu tô olhando para as propriedades comerciais que ganham 4,5, 5, eu ainda não vejo um prêmio pelo risco. Eu acho que se eu pudesse encontrar algo a 7, 7.5, para mim isso daria uma margem de segurança suficiente para que eu, se o mercado continuar caindo, eu garantir isso. Mas eu ainda não vi negócios surgirem assim. Mas eu tô procuro todos os dias e eu acho que vai chegar um ponto em que eu vou poder... Algumas propriedades que aparecem são ótimas, mas eu não quero estar na primeira semana no mercado e ver, aqui tá uma oferta por 30% menos. É como se eu fosse atirar no meu pé. Isso é ofensivo pra eles, mas se o imóvel tiver listado há 6 meses, 4 meses, sei lá, eu não consideraria fazer uma oferta. Eu sei que essa pergunta é repetitiva, mas se alguém tivesse entre 20 mil a 100 mil em dinheiro, eu sei que você não é consultor financeiro, mas o que é que você poderia sugerir como opções de investimento? Em vez de deixar grana no banco, se a pessoa quer investir isso em algum lugar, o que você falaria entre 20 mil a 100 mil de dinheiro extra? Eles querem investir em algum lugar e ganhar grana. O que mais fez diferença pra mim foi house hacking. Uma das melhores coisas que eu já fiz foi comprar um duplex. Eu me mudei pra um lado, aluguei o outro. Nem todas as áreas têm um duplex, mas se você puder comprar, eu descobri que você pode reduzir o custo de moradia, porque a moradia representa 25, 35% da sua renda, e apenas 1/3 dela é gasto apenas com o lugar para morar. Se você puder encontrar uma maneira de reduzir esse custo e pagar a entrada, alavancando para um duplex ou um triplex, ou qualquer coisa que você possa alugar, as outras unidades, sabe? O ideal é que isso cubra as suas despesas gerais, mas mesmo que cubra metade, 20% a mais da sua renda, acumulando um patrimônio, você pode... Pô, isso é fantástico. Mas também é preciso não se importar em ser proprietário e dedicar tempo administrando uma propriedade. Consertar coisas. E também ter cuidado com o que você compra, porque para ser um bom negócio, o fato é que ser um duplex não significa que vale a pena. A sua disposição vai refletir direto nos seus resultados. Antes da gente continuar a entrevista, se você acha que não está vivendo a sua vida mais autêntica, não está se apoiando em seu propósito, não está vivendo a vida da qual você ficaria extremamente orgulhoso no futuro, eu escrevi um novo livro chamado The Greatness Mindset, e acho que você vai adorar. Por meio de grandes histórias e estratégias com respaldo científico e orientação passo a passo, ele vai te ajudar a superar os diferentes desafios na sua vida para poder projetar a vida dos seus sonhos e, em seguida, transformar em realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para obter seu exemplar hoje mesmo. Vamos voltar para o vídeo. Qual a sua opinião sobre ter uma casa própria? Sei que tem especialistas em imóveis que falam em alugar o local, e se você é o proprietário daquilo que você aluga para ter uma renda passiva, então, qual a sua opinião? As pessoas devem comprar a casa, devem alugar e usar o pagamento para dar entrada num outro investimento, para ter dinheiro em outro lugar. Eu acho que depende muito da região. Locais como Los Angeles geralmente são mais baratos para alugar. A diferença é que se você planeja morar numa casa por 15, 20 anos e sabe que é um lugar onde vai criar uma família, ou pela tranquilidade de não se preocupar com o aumento de aluguel, isso pode fazer diferença. Mas, sabe, Los Angeles é uma área que... É uma espécie de bolha, né? Onde o aluguel é muito mais barato. A maior parte da cidade tem controle de aluguel. O aluguel sobe normalmente 3, 5% no ano, no máximo. Mas é mais barato. Você economiza mais dinheiro. O aluguel é mais caro aqui do que em qualquer outro lugar do país. Sim, é verdade, né? é verdade. Em muitos lugares. É mais barato do que alugar um imóvel aqui porque é muito caro ter um Eu diria imóvel. em geral que você planeja morar numa casa de 7 a 10 anos
Geralmente é mais barato ser proprietário, mas também é preciso levar em conta com os custos de contrato, IPTU. comissão. E agora em lei teve um imposto sobre mansões, né, que foi lançado, você viu? Ah, sim, eu vi Em isso. 5%. Se você Eu vender não uma acho que isso tenha casa... sido aprovado. Foi? Sério, eu tenho quase certeza que sim. Em abril, se uma casa custar mais de 5 Não, eu não milhões, acho eles que vão isso estar... passou, não. Eu acho que É? sim. Eu não tenho acompanhado. Eu tô feliz de Você ter tá me em Vegas mudado. agora, né? Eu acho que sim. Se você tiver uma casa de 5 milhões, seriam 5% de imposto. Nossa, Além de... isso é tão É ridículo. uma O meu loucura, problema né? com a Califórnia é que a solução deles pra tudo são impostos. Eles não resolvem nada. Vamos só pegar mais impostos, a gente só precisa de dinheiro. Mas pra começar, eles têm muito Quem dinheiro. Pra sabe? onde isso vai? Pra onde vai? Então, a ideia deles é simplesmente tributar os ricos, vamos expulsar todo mundo do estado, mas depois vamos taxar ainda mais as pessoas que ficaram. Pra mim não faz sentido. Eu acho que a Califórnia é um estado incrível, com muito a oferecer. Por que Poderia ser você se incrível. mudou? Você cresceu aqui, né? Sim. Você cresceu aqui em LA. Por que ir para Las Vegas quando o clima aqui é perfeito 90% do tempo? Você tem mar, montanhas, tem indústrias aqui. Por que se Eu acho que a mudar? qualidade de vida se deteriorou a ponto de ser melhor viver em outro lugar. E eu nunca pensei em ir embora. Mas o que realmente me manteve aqui foi o trabalho. Sabe, com imóveis. Então, 2020, eu ia ao escritório todos os dias pro grupo Oppenheim e trabalhava com imóveis paralelamente naquele momento. Eu tava 85% no YouTube, mas se um cliente aparecesse e eu tivesse procurando uma casa de 4 milhões de dólares, eu ajudaria ele a encontrar uma casa. Para todos os outros, eu tinha um pequeno negócio de indicações dentro do escritório. Eu vou dar uma olhada nisso, vou dar isso para fulano, e funcionou muito bem. Eu me envolvia por telefone durante todo o processo, mas eles faziam a maior parte das coisas. Funcionou bem. Mas quando o Covid aconteceu e eu tava em casa fazendo vídeos, eu percebi o quanto eu amava o poder de fazer vídeos. Eu me divertia muito. Então eu percebi que não era preciso estar em Los Angeles para fazer. Eu dei uma olhada em Las Vegas, eu percebi que é bom estar em um lugar com áreas de Henderson e Summerland. Eu realmente gostei desses lugares. Henderson é E de qualquer legal. forma, eu tô dentro de casa. Você tá falando sobre a praia e as montanhas. Você não faz isso? Quantas pessoas em Los Angeles realmente vão à praia? Ninguém vai. Claro, você vai pras montanhas de vez em quando. De qualquer forma, eu tô dentro de casa, então... É melhor economizar com IPTU, Sim. é melhor economizar com Sabe, todas as a coisas, qualidade de vida lá era muito melhor. A casa era muito mais barata. né? Muito maior. O dobro da metragem quadrada. Eu podia ter um escritório mais... O meu escritório em Las Vegas tinha 4 vezes o tamanho do escritório em Los Angeles. E eu também podia ter um estúdio de podcast na minha casa. Na época, Jack estava morando comigo, ele tinha um quarto lá. Então, eu diria que metade da casa era um escritório. E era uma parte totalmente separada de todo o resto. Você entrava na cozinha e tudo mais, e o lado esquerdo era o escritório. Era o escritório. Você ia pro quarto do Jack e ele tava editando, ele tava fazendo podcast. O podcast tinha uma instalação perfeita, mas também era como se não houvesse buracos na estrada. Não existe trânsito. São todos muito amigáveis. É como uma comunidade boa. Eu conheço todos os vizinhos. E em Los Angeles, talvez você conheça as pessoas que estão do seu lado, mas é isso. Era muito fechado. Em Vegas, as pessoas Tem são sido amigáveis. perfeita pra você. Então, imediatamente, eu soube que essa era a escolha certa. E eu diria que, de vez em quando, eu sinto falta do clima. O clima aqui é, obviamente, melhor, mas eu não me importo com o calor. E você fica em casa o tempo Sim, todo, eu né? diria que a maior diferença é que eu gosto das pessoas daqui. Eu sinto que você tem uma grande variedade de pessoas, perspectivas, ideias. É como se fosse um caldeirão de culturas diferentes e você não encontra muito isso em Las Vegas. Eu sinto falta desse tipo de empreendedor, espírito livre. Tem algo diferente aqui do que em Las Vegas. E às vezes eu sinto que em Las Vegas você fica em seu próprio mundinho, fazendo uma coisa e aí eu volto pra cá e conheço as pessoas, eu vejo coisas novas. É inspirador pra mim. Talvez você volte 1 ano ou 2, né? Não, mas eu poderia Visitar mais, voltar ao trabalho, sei lá, passar alguns dias aqui É legal, e depois isso é voltar legal. lá pra casa. Isso é bom. Eu gostaria disso. Eu tô curioso pra saber o que é que você sente quando o dinheiro entra na sua conta, quando você recebe um cheque, não sei se você recebe cheque ainda, mas quando o dinheiro entra na conta. Se você recebe pagamento no dia 20 ou Sim, 21 claro. do YouTube, no dinheiro todo mês, os patrocinadores. Quando ele entra e você vê toda essa grana, tem uma conexão emocional que você tem com essa quantia de dinheiro? Sim. Ou é neutro?
É Não. emocionante, é divertido, é assustador? Quais os sentimentos que você tem? Assim, imediatamente, porque é muito difícil separar o que eu tenho na minha conta bancária do que vai restar depois dos impostos. Então, qualquer dinheiro que esteja lá, eu simplesmente calculo mentalmente. Eu faço os impostos trimestrais, mas qualquer coisa que entre, eu multiplico por 0,6 e presumo que 40% vai ser destinado para os impostos, contabilidade, taxas diversas, sabe, coisas aleatórias. Apenas uma média de 0,6%. E depois eu pego o que sobrou, multiplico por 4%, e isso, para mim, é quanto desse dinheiro vai durar pelo resto da minha vida. Eu faço isso com tudo. Então, para cada 100 dólares que eu recebo, sobram 60 centavos. Desculpa, 60 centavos. 100 dólares que eu recebo, sobram 60 dólares. 0,4, eu acho que uns 2 dólares e 80 centavos, ou o que quer que seja. Essa é a minha renda passiva. E eu nunca vou ficar abaixo disso. E eu invisto tudo. Quer dizer, as minhas despesas pessoais reais e o meu custo de vida são muito baixos. Tudo que eu faço é pro negócio. Discricionário. Pro pessoal é quase nada. Então, eu acho que se tudo fosse investido na maior parte do que sobra disso, E qual é a sensação quando você está analisando isso? Você vê a quantia entrando, multiplica, faz tudo isso. Isso te anima? Você sente abundância? Você sente, tipo, ok, tá no caminho certo? Você se sente feliz? eu tenho certeza, definitivamente todo mundo me diz que eu tenho uma mentalidade de escassez, porque eu sou muito tipo, quando eu consigo alguma coisa eu não quero perder, mas eu também tenho sido muito conservador em termos de construção de riqueza, economizar dinheiro, em termos de retorno de investimento, tudo. Se eu conseguir uma média de 4%, tudo bem. Ou até mesmo 3%, mas não, sabe, pra mim, eu acho que eu sempre aumentei o meu estilo de vida com base na regra dos 3%. Ou seja, se eu pudesse gastar 3% do que eu investia cada ano, independentemente de quanto ganhe, 3%, o que eu posso comprar com isso? E mesmo assim eu penso, ok, bom, eu ainda quero economizar metade, então se torna a regra do 1,5. O que quer que eu queira fazer, contanto que eu continue com isso, eu posso ter novas experiências, posso trabalhar para chegar a outra coisa de forma que eu não precise me preocupar com o fim do dinheiro. E eu me sinto mais seguro dessa forma, porque, pelo menos pelo que eu vi no setor imobiliário, muitas pessoas simplesmente desperdiçam o dinheiro. Sabe, eu lembro de uma pessoa que era bem conhecida, gastava 5, 10 milhões de dólares por ano e estava tendo dificuldades para se qualificar uma casa. E ele ganhava 5 ou 10 milhões de dólares por ano, mas gastou. E eu tenho certeza que a mentalidade era, eu vou continuar ganhando dinheiro. Isso não é Mas nunca um se problema. sabe, E ele seguiu e teve uma carreira bem sucedida, ganhando muito dinheiro. Mas pra mim, eu nunca conseguiria chegar a um ponto em que eu gastasse tanto, e esse é o limite que você precisa. Porque você nunca quer ir pra baixo. Eu acho que é muito difícil reduzir, é muito fácil aumentar. Por isso eu sempre tomei muito cuidado com o fato de que, quando a gente se acostuma, é difícil reduzir e é muito mais fácil aumentar, e eu não quero elevar demais o nível por precaução mesmo. Então eu sempre fui cauteloso com o que eu faço e com o fato de saber que a inflação no estilo de vida é uma coisa e que eu poderia reduzir isso de forma sustentável, mas ainda conseguindo coisas. Com que frequência você faz compras emocionais? Quase nunca. Eu acho que não há nenhuma compra que eu faça que seja emocional. Sério? Não, eu quero dizer, tem uma coisa que eu comprei sem pensar em dinheiro, que foi o meu aquário. Essa foi a única coisa que eu não comprei. A aparência dele te eu não olhei pro agradou, né? preço. Eu não me importo com o custo e eu não tô obtendo nenhum retorno do meu dinheiro. Essa foi a única coisa, mas eu incluo isso no que eu investi. Eu pensava, ok, se eu tiver uma quantidade X investida, isso vai pagar meu aquário. E, além disso, uma quantia X investida vai pagar toda a manutenção e tudo mais. Então eu simplesmente considerei e trabalhei para que fosse essa meta. Quais foram os maiores 3 aprendizados que a venda de imóveis te ensinou sobre a vida e negócios em geral? Bom, eu diria que para não desistir, porque com vendas é como se você tivesse que permanecer nisso. E aprender a diferenciar entre ler as pessoas, eu acho que é um ponto importante, porque eu fui enganado tanto com uma gente jovem, você não percebe quantas falsificações existem por aí. As pessoas apenas desperdiçam o tempo e fingem ser compradores. E tinha um cara que eu era tão ingênuo, eu olhando pra trás, eu fui um idiota. Ele entrou na casa e disse que estava procurando 25 a 50 milhões de dólares em uma casa. O cara
não tava se apresentando de forma que podia pagar por uma casa dessas. E um cara desse calibre não confiaria realisticamente em um garoto de 18 anos, novinho em folha pra mostrar ele. me mostra uma de 50. E provavelmente eles têm gerentes de negócios, eles nem sequer aparecem nas casas primeiro. Eles pedem pra assistentes e depois tem pessoas verificando e aí aparecem muito discretos. Esse cara era chamativo, ele tava tipo, ah, sim, a minha empresa fez isso, fez aquilo. Como se quisesse que as pessoas soubessem. E eu não tinha ideia. Eu tava sentado ali, mostrando casas, e todos os agentes estavam olhando pra mim, tipo, esse cara é pré-qualificado, blá blá blá, e eu dizia, ah, sim, ele é bom. Eu simplesmente era um idiota. Eu lembro de uma agente que eu consideraria, não uma mentora, mas que realmente me protegeu. E ela tinha uma listagem e disse, traga ele pro meu escritório e eu vou examinar ele pra você. Ela tava lá. Então, ele chegou, e aí ela começou a perguntar coisas sobre comprovações, e ele foi no carro dele e buscou um comprovante de fundos. Ele deu pra ela e ela falou, isso não é um comprovante de fundos, era um documento no Word que o cara fez, valor X, empresa em branco, isso. E depois ela, esse cara tá mentindo, ele não é confiável. Então... Mas nessa altura você já tinha mostrado 20 imóveis pra ele, né? Eu era um idiota. Mas nessa você também é ruim no nome no processo, porque você traz um comprador. Esses agentes, eles se lembram disso. Eles sabem, esse Graham, ele é um garoto que trouxe um comprador ruim. Ele desperdiçou meu tempo. Eu passei 1 hora preparando a casa e o tempo deles é valioso. Meu tempo, eu não tenho nada a perder. E esse cara, enquanto isso, eu acho que ele tava sonhando, acho que ele tava usando isso como inspiração. Ele passava horas na casa, descansando. Oh, meu Deus. Mas eu era um idiota. Cara. Tem que admitir. Aprender como ler pessoas, não desistir, ser consistente, mas você não pode nunca desistir a menos que saiba como ler a pessoa de maneira correta, né? Qual outro aprendizado que você acha que teve nesse setor? Eu adorei. Eu não sei, existe algo que fazia eu me sentir como se eu pudesse fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nunca senti que eu tava trabalhando. Era o que eu gostava de fazer. Eu ficava muito animado pra acordar. Sabe esse sentimento de que você teve um dia muito bom e não consegue nem dormir? Ou como... Fica animado, ou talvez de manhã, na manhã de Natal, em que você mal pode esperar pra acordar, como se soubesse que tá indo pra Disneyland, algo assim. Era uma coisa que eu gostava muito. Eu acordava e ficava animado todos os dias de poder ir trabalhar no setor imobiliário. Aprender, vender, perto das casas. Porque pra mim era muito estranho entrar em uma casa de 5 milhões de dólares e estar perto das pessoas que podiam pagar. E todo mundo via, eu pensava... O que eu posso aprender com essa pessoa? Isso é legal. Realmente abriu muito a minha mente do que é possível ou... por isso eu acredito que ter o acesso a Los Angeles me deu essa visão de mundo de que são insanas as possibilidades que existem e de acreditar que se esses caras conseguiram, por que eu não posso? E você veria que eles não têm nada de especial. Eles são apenas bons nas suas habilidades e você não precisa ter superpoderes pra conseguir. Eu tô curioso pra saber o que é que você pensa sobre dinheiro e relações. Como esse estilo de vida é extremamente mesquinho em termos financeiros te ajudou ou te prejudicou em relações com sua namorada? Eu acho que nunca prejudicou. Nunca? Nunca prejudicou, até mesmo com, sabe, namoros em geral. Eu acho que tem maneiras mais baratas de fazer tudo e... as pessoas que me conhecem, em geral, sabem onde elas estão se metendo, tá entendendo? Certo. Não estão esperando que você faça algo, não né? deveria ser uma surpresa, mas eu diria que muitas das coisas que você faz em um relacionamento são gratuitas ou muito baratas. Eu acho que é mais importante passar o tempo e dar atenção pra pessoa do que, vamos nesse restaurante chique. Eu acho que tem um momento pra isso, com certeza, mas eu acho que pelo menos no início, como no período de namoro, não precisa ser nada caro. E com a Macy tem sido muito bom, porque eu não quero dizer que ela seja tão mesquinha quanto eu. Ela só não se importa em gastar dinheiro em certas coisas, se achar que o valor tá certo. Ao contrário de mim, que eu sempre... eu acho que não vale a pena o valor. A gente poderia comprar por 80% disso. Eu quero dizer, com ela, eu definitivamente me soltei mais, porque eu posso pagar as coisas. E muitas coisas ela gosta de contribuir. Eu gosto disso. Em algumas das nossas viagens foram com pontos do cartão dela. E ela me fala, eu conferi esses cartões de crédito, consegui uma coisa. Eu dizia, é uma viagem de graça. Ou seja, muitas coisas desse tipo não precisam custar dinheiro. Mas eu devo dizer que eu me tornei mais flexível com a Macy. Só no sentido de que eu não me preocupo mais com o jantar de $60. Há 5 anos, se eu fosse num jantar de 60, 50 dólares, eu pensava, bom, a gente podia ter feito isso ficar mais barato. Ou vou comer um pouco em casa, ou sei lá. Meu Deus. E isso é horrível.
Isso é bem ruim. Você queria ter mudado isso? Se pudesse voltar atrás, teria feito diferente? Teria sido mais equilibrado? Provavelmente não. Quer dizer, tem coisas no passado que eu penso, sim, eu devia ter feito isso. Foi uma estupidez. Uma vez, eu sabia que eu ia ser pago por isso, mas havia um encontro de carros que eu tinha feito um orçamento. E, novamente, é diferente se você tá ganhando $20 mil por ano. E eu provavelmente ganhava $100 mil por ano naquele dia. Eu tinha feito um orçamento só de gasolina, não tinha o suficiente pra comida, e todos estavam dirigindo pra esse lugar chique. E em vez disso eu comprei um Subway. A gente sentou na mesa e eu pedi pro garçom muito gentilmente, porque era uma fila de 20 pessoas. Eu disse, eu posso comer meu Subway aqui? Oh, meu Deus. Eles não se importaram mesmo. E eu achei que a gorjeta que eu deixaria pra eles seria muito menor do que o que eu gastaria numa refeição que eu não precisava. Eu queria um Subway. Eu não queria gastar $50. Então, em vez disso, eu deixei uma gorjeta. Simples E eu assim. comi meu Subway. Eles não se importaram com isso. Eu esqueci Era um restaurante em Malibu. Tinha 20 pessoas na mesa. Eu não sei qual seria o valor da conta, mas sabe, de qualquer forma. Essas são as coisas que eu, em retrospecto, foram muito irritantes de fazer. Outra coisa que eu fazia o tempo todo era... sabe, quando eu saía com os meus amigos e sobrava comida e eles não levavam pra casa... Levava pra casa? Tudo. Pra viagem? Tudo. E eu conseguia uma refeição inteira com isso. É bom, é legal. Uma refeição inteira. Preciso levar mais coisas pra casa, eu tenho que fazer isso. Com certeza. Sem desperdício. Nada desperdiçado. É bom. Mesmo quando a gente saía em grupo com o Oppenheim, geralmente era 6 pessoas. Deveriam comer muita comida boa, hein? O Jason era o tipo que pedia tudo. E você sabia que teria uma refeição. Ele gostava de fazer assim, eu vou comer umas mordidas disso, algumas daquela, algumas disso aqui. E então ele comia metade da refeição e dizia, eu vou... Não, eu vou levar tudo pra casa. E eu vou colocar na geladeira e comer isso por dias. Então, isso é muito... Quando eu fiz um dos meus vídeos sobre quanto eu gasto na semana, acho que as minhas contas de supermercado eram $100 e pouco por mês pra alimentação. Eu não sei como alguém conseguiria se sustentar com isso, mas muito disso era subsidiado pelo fato de eu comer alimentos bons, mas levar tudo pra casa e preparar como uma refeição que fosse ser desperdiçada. Então... Eu tô curioso, quais você acha que são os maiores medos sobre grana que mantém as pessoas sem dinheiro? Nossa, mitos sobre dinheiro que mantém as pessoas sem. Eu não sei. Eu sempre acho que você pode morrer amanhã. É uma coisa comum que eu ouço muitas pessoas dizerem. Eu acho que eu prefiro viver agora do que... Minha perspectiva é que se você pode viver amanhã também. Suas chances de viver amanhã, acredite, são muito maiores do que as de morrer. Então, eu acho que se planejar para amanhã é uma abordagem muito melhor do ponto de vista estatístico. Eu acho que você pode viver tranquilamente nos seus 30 e poucos anos, tanto quanto vocês podem nos seus 40. Eu tenho certeza que as experiências na casa dos 20 são diferentes. Eu olho para trás e eu me sinto ainda mentalmente com 25, 23. Não acho que eu tenha crescido mentalmente. Eu ainda me sinto com a mesma idade, exceto que agora eu preciso dormir mais. Mas eu sinto que fiz tantas economias durante meus 20 anos que agora eu posso finalmente me soltar até certo ponto. Entendeu? Ainda tem que dar uma... Pegue mais uma porção de sushi. Só mais um. Mas eu ainda dou uma olhada nos preços. A gente foi comer sushi outro dia, eu vi um rodízio de 28 e outro de 15, e eu pensei, por $15 eu posso comer 2 desses, em vez de um só. Eu prefiro os 2, então comprei 2. Se tivesse que voltar atrás e se imaginar aos 18 anos, que idade tem agora? 32. 32, então se imagine 14 anos atrás. E pense que, num mundo hipotético, você tivesse que se tornar um milionário na metade do tempo. Então, dos seus 18 anos pra cá, você tinha que atingir o seu primeiro milhão em vendas na metade do tempo, ao contrário de quando você tinha, não sei, quantos anos você tinha? Na época? Eu tinha 26. 26. Você tinha que fazer isso aos 22, 23. Vamos dizer, num cenário hipotético, você tinha que fazer isso. O que você teria feito de diferente para poder chegar nesse lugar? Teria sido o YouTube. Sério? Pra mim, sim. Porque todos os dias, depois do mercado imobiliário, eu não assistia TV. Eu assistia YouTube. Era a minha versão da TV, em 2008. E... No início do YouTube? Muito cedo no YouTube. Eu chegava em casa e eu assistia vídeos no YouTube. Era o que eu gostava de fazer naquela época. Eu notei que não tinha nenhum conteúdo de negócios ou de empreendedorismo. E o que eu realmente gostava e me fez entender foi Rob Dawn. Ele tem um canal sobre carros, ele postou um vídeo sobre como conseguiu comprar uma Lamborghini Diablo
de 2001. E ele fez um vídeo na sua garagem, muito antes da história da Tai Lopes, muito antes. Ele fez um vídeo realmente inspirador sobre ele e o que fazia pra ele ganhar na vida e comprar uma Lamborghini. E foi tão honesto sobre isso. E tinha um cara antes dele, era o Robert Himmler, ou Himmler, eu não sei, não lembro como se pronuncia o sobrenome. Ele dirigia uma Lamborghini verde e ele estava vendendo um programa ou um curso, algo sobre como ficar rico ou algo assim. E tiveram umas especulações de que era dinheiro da família ou algo do gênero, mas eu acredito que ele era dono de uma loja de personalização de carros. E então o Rob Down, ele fez esse vídeo basicamente dizendo: eu vou contar o que eu sei de graça, eu não tenho nada pra vender e essa é a minha história. E ele postou o vídeo, eu fiquei muito inspirado por isso. Pra mim foi como, eu quero fazer isso. E o que realmente me marcou foi que eu enviei uma mensagem pra ele no Instagram, e ele não tinha tantos inscritos na época. Desculpa, não foi Instagram, foi Facebook. Eu enviei uma mensagem pra ele, e ele disse... E eu falei, eu adoro seu conteúdo. E eu podia abrir aqui e você vai ver a mensagem. Ele me respondeu, existe um mercado enorme no YouTube pra isso, e se você se dedicar de verdade, você pode estourar. Eu aposto então foi um vídeo que ele colocou no YouTube. Você enviou uma mensagem pra ele no Facebook. Ele tava fazendo alguns vídeos, ele não tava sendo consistente. Correto. Oi, Rob. Mensagem de um fã e colega entusiasta de carros. Eu assisto seus vídeos desde que você tinha 10 mil inscritos e adoro seus vídeos. Eu tô muito feliz com o seu progresso. Você vai chegar em 100 mil inscritos em breve. Definitivamente tem sido uma grande inspiração. Tenho 2 perguntas, se tiver tempo. Então perguntei qual câmera e microfone ele usava. E então, o que você achou que foi seu diferencial? Foi o upload de conteúdo regularmente? Foram os vídeos de carros, motivacional? Então eu disse, só um comentário. Eu acredito que você poderia ter uma ótima carreira como palestrante motivacional de negócios. Tem um mercado pra quem não se identifica com Tony Robbins e que nunca ouviu falar de Napoleão Hills antes. É só pensar, esse seria uma oportunidade pra você. E aí ele respondeu, ele deu suas respostas e disse, quero ser um palestrante motivacional sem realmente ser um palestrante motivacional, haha. E eu disse, acho que você podia levar esses vídeos muito longe pra essa direção, mas foi há mais de 10 anos atrás. Mas eu queria fazer isso, eu não tinha coragem. Por que você não teve coragem? Eu não tinha uma Lamborghini. Eu sei que parece besteira, mas eu pensava, quem iria me ouvir? O que eu tinha pra oferecer? Rob tinha um negócio e uma Lamborghini. Ele era confiável. Sim. O que eu tinha? Sabe, olhando pra trás é estúpido, porque eu podia ter feito isso. Mas eu achava que eu precisava de $1 milhão, uma Lamborghini, alguma coisa, uma demonstração de sucesso, porque naquela época era isso que você tinha pra fazer no YouTube. Era como, as Lamborghinis, elas acabavam ganhando cliques. E eu começava minha carreira no mercado imobiliário com $150 mil na poupança, e ainda era muito. Olhando pra trás, eu podia ter dito, como ganhar $100 mil aos 20 e poucos anos. Mas eu não tive coragem. Interessante. Eu sentia que eu ia me envergonhar. Mas se eu tivesse começado naquela época, eu teria conseguido muito cedo. E era apenas um sentimento de que eu queria fazer isso. Mas eu não fiz. Eu fiquei adiando por anos. Eu tô animado que você esteja falando sobre isso, porque eu acho que muita gente não tem coragem de fazer o que realmente quer, porque não se sentem convincentes ou prontas pra isso. Então, o que você diria pra essas pessoas que pensam, bem, não tenho grana, ainda não tenho credibilidade necessária, tô começando nisso e quero falar sobre isso, ou criar conteúdo, fazer qualquer coisa, escrever um livro, mas quem é que vai me ouvir? O que você diria a essas pessoas? Eu acho que você devia só fazer. Eu cheguei a um ponto em que eu acho que a minha intuição, sabe? Eu quero fazer isso. Por que eu não tô fazendo? Começou a chegar um ponto em que eu sentia que se eu não fizesse agora, eu nunca faria. E eu pensei comigo, cara, será que no futuro eu olharia pra trás e me arrependeria de não ter feito? E eu pensei, sim. Então, secretamente, eu criei um canal no YouTube e gravei um vídeo durante uma open house. E fiz apenas uma gravação com meu iPhone e várias gravações tentando me preparar pra isso, porque as pessoas entravam na casa e eu colocava a câmera. Mas eu publiquei apenas um vídeo e pensei, vou publicar e ver o que acontece. E eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, mas eu fui aprendendo à medida que eu fazia. Eu tinha, sabe, uma janela bem aqui, então eu percebi que se eu filmasse contra a janela ficaria muito escuro, e se eu fosse pra cá, a iluminação ficaria melhor. Apenas pequenas coisas, sabe, essas coisas. Depois eu procurei no YouTube como editar um vídeo, aprendi o iMovie, como editar um vídeo. Então, eu simplesmente, eu vejo o que tá funcionando, e Darryl Eves foi muito importante pra mim, como aprender sobre SEO e coisas de gênero, como classificar. Naquela época, o objetivo era estar na primeira página e não para diferentes resultados de pesquisa. Eu queria estar na primeira página do setor imobiliário. A primeira vez que eu consegui foi em 2008. 2008, Lotus exige S240.
e tinha, sabe, 20 vídeos com mais de 20 mil visualizações. E eu pensei, eu quero estar na primeira página. Então eu fiz meus vídeos. Lotus Exceed, S240 Review 2000, algo assim. E lentamente eu vi ele subir. Eu compartilhei online, mas isso não ajudou. Mas com o passar do tempo, ele continuou subindo. Ou seja, você só precisa começar. Você acha que tem uma mentalidade de escassez ou de abundância? Eu não sei. Provavelmente um pouco dos dois, eu diria. Eu não gosto de perdas, então eu sou muito cauteloso com risco, com os riscos quando se trata dessas coisas. Eu não me importo em perder uma porcentagem, porque, por exemplo, você tem $100 se perder 1 centavo, não é nada demais. Então, essas coisas em termos de porcentagem não me incomodam, mas em geral, eu sou contra a perda. Seja o que for que eu compre, eu sou muito conservador, eu quero que dure. Então, em termos disso, eu diria que eu tenho uma mentalidade de escassez. Mas existe alguma abundância que, em termos de oportunidades maiores e de perseguir, eu diria, paixões, eu não tenho mais medo de fazer isso. Mas, financeiramente, eu sou muito conservador. Sim. Qual foi o investimento? O que você fez que teve a maior perda? Um investimento financeiro? Em ativos, alguma coisa assim? Uma classe de ativos. Tipo ações, criptomoedas, imóveis, você já investiu dinheiro e perdeu, tipo o cara investiu 100 Você tá mil falando e de perdeu dólares tudo ou porcentagem? em dólares. Uma muito estúpida, eu comprei ações da Robinhood. Essa foi provavelmente a Ações pior perda que eu já individuais. tive. Essa foi uma ação individual que eu escolhi. E quanto você investiu? No grosso? 200 mil. 200 mil. Quanto perdeu? Foi queda de 60%, 70% na época. Perdeu mais ou menos 150 mil. Isso foi idiota. E ainda tava dentro das proporções do que era aceitável, assim, tipo, sabe, o que podia ser mais ou menos aceitável pra mim em termos de porcentagem, mas foi idiota. Eu quero dizer, foi como se eu fosse Foi uma uma emoção? aposta e perdesse. Foi quando as ações caíram. Eles tiveram uma queda substancial e eu disse, as pessoas ainda estão postando os seus prints nas apostas do Wall Street. A Robinhood tem muito dinheiro, eles não vão a lugar nenhum. Tem muitos lugares pra mudar de direção. Eu vou me arriscar nisso. E eu acho que eu apostei $100 mil e depois caiu mais. E eu pensei, eu vou dobrar a aposta nisso porque... Caramba! Foi besteira, foi uma estupidez. Mas, mais uma vez, em termos gerais, se o tamanho da carteira foi de, digamos, $8 milhões, a gente tá falando de $200 mil no total. $200 mil disso. Então, em uma porcentagem seria Claro. não tão ruim. Mas quando você pensa em dólares, eu não A penso nos vontade valores é em vomitar, dólares. Eu né? realmente Tipo, separo. é a pior Sim, coisa, cara. essa foi uma besteira. Eu tenho muitas outras que compensam essa, Claro. mas por outro lado, a ação da ênfase em determinado produto estava subindo uns 400 e pouco por cento. Eu comprei uma da Tesla que subiu 2.000%. Então eu tive Demais, ganhos. demais. E também vendi quase toda a Tesla em março. No Por quê? alto, né? O que foi uma sorte, porque eu vendi para comprar um Tesla Roadster e depois eu continuei a vender, porque eu pensei, bem, agora que eu vendi isso, eu posso muito bem reinvestir no SP, e eu pensei, ainda estou obtendo uma exposição igual no SP, e colocando lá mais seguro. E foi só sorte. Mas eu tive também o oposto disso. Eu vendi minha metade original, eu acho que eu vendi em 2020, quando ela tinha triplicado, muito, muito rapidamente. Muito, assim. Pois Foi é. uma coisa... Olhando pra trás, quer dizer, isso ainda é muito mais barato do que hoje. Aham. É uma loucura. Você ganha algumas, perde outras, por isso que eu dizia, ações individuais. Uma parte tão pequena do portfólio, mas olhando pra trás, é uma estupidez. Eu teria sido melhor se eu tivesse colocado tudo. Diversão, Mas, quer dizer, você supera isso. claro. Eu tô curioso, você tem falado sobre a previsão no seu canal, o que vai acontecer este ano. Muitos especialistas financeiros têm falado sobre uma possível crise de colapso e todas essas coisas diferentes agora em 2023. E se você pudesse, com base nas informações que tem, com base nas pesquisas que fez, você faz muitas pesquisas em muitos vídeos, conhece muitos especialistas e sabe o que eles estão falando. Se você pudesse ter uma bola mágica e ver o que é que vai acontecer em 2023, nos próximos 12 meses, o que é que você acha que vai acontecer? Nossa, eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, tudo que eu acho que vai acontecer sempre acontece ao contrário. Por isso eu aceitei que a melhor coisa é só... o que eu posso fazer é analisar os dados históricos
e extrapolar com base neles nos próximos 10 anos, sei lá. Eu acho que 2020 nos mostrou que todos estão errados. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceu, ninguém podia ter previsto que o Banco Central daria a volta por cima tão rápido quanto Colocando fez. muita grana. Tudo isso foi tão repentino que não existem modelos para levar em conta esse tipo de coisa. Então eu acho que, em termos disso, não tenho a menor ideia. O que os especialistas dizem? Estão dizendo que vai haver mais inflação. O que é engraçado é que, independente do que você queira ver, é possível encontrar especialistas dizendo exatamente isso. Quando você olha para as estimativas da SP, tem pessoas que acreditam que a SP terminará em 5.000 ou em 28, e assim você pode encontrar razões a favor ou contra de qualquer coisa. Eu acho que o consenso geral parece ser que a SP vai estar entre 34, 37 até o final do ano, essa é a média. Então, eu acho que muitas pessoas adotam a seguinte abordagem. Bem, se o risco é a queda, e a vantagem é agora eu posso ganhar 5% do dinheiro em títulos de tesouro e essa é a melhor opção. Do meu ponto de vista, essa é apenas a minha opinião. Eu acho que se os títulos de tesouro estão pagando os 4, 5%, é muito mais atraente colocar seu dinheiro lá em vez das ações. Deve haver um prêmio pelo risco embutido em que as pessoas encontrem mais oportunidades nas ações para assumir esse risco, para que vale a pena mesmo. E com imóveis é igual. Se as propriedades estiverem gerando 5%, mas alguém está ganhando 4 anos e meio sem riscos nos próximos 2 anos, isso é atraente. Ou seja, eu acho que deve ter uma divergência suficiente entre os dois. As ações precisam estar baratas para que você queira assumir o risco, ao invés de receber, sei lá, 6% garantidos. Se o SP tivesse sendo negociado a 1.500 nesse momento, todos estariam pensando, eu vou comprar isso. Então, eu estou interessado em ver como vai desenrolar. Eu acho que muitas pessoas estão esperando que o Banco Central faça uma mudança, uma pausa ou até mesmo uma redução. Eu não acho que eles venham a público e digam que esse é o plano, porque se eles fizerem isso, o mercado vai subir e vão começar a gastar de novo. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho e prestar atenção neles. Muita coisa aconteceu nos últimos 2 anos com as criptomoedas e agora a chegada das IAs e tem tudo em torno dos IAs agora. O que você acha das criptomoedas, NFTs, IA, em termos de construção de riqueza para o futuro, quando parece ter havido muitos golpes em torno dessas coisas, golpes de enriquecimento rápido, pessoas perdendo muita grana? Como as pessoas podem usar essas ferramentas ou deveriam considerar para construir riqueza para o futuro? Eu nunca entendi as NFTs. É, Essa foi a coisa que eu pra mim realmente eu tentei fazer. Eu queria comprar uma criptomoeda punk, mas eu achei que ter uma espécie de original, mas a cripto era original. Eu nunca realmente entendi. Eu nunca me interessei por NFT. Eu tive uma relação de idas e vindas com as criptomoedas, porque eu comprei Bitcoin originalmente em 2017. Por quanto? 16, 15, 17. Eu fiz um day trade, porque pra mim era como se todo mundo estivesse falando sobre Bitcoin, e na época ele passou basicamente de $1.000 quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube para 17. Então, durante todo esse crescimento, as pessoas que ligavam diziam, faça vídeo sobre Bitcoin. Eu simplesmente não entendia. Eu não entendia quando eu pensei, eu vou comprar um Bitcoin e ver se eu tô entendendo em primeiro lugar e talvez ao comprar eu possa sentir de fato o que todo mundo tá sentindo. E isso ajudou. Às vezes, quando eu tô falando sobre algo, é difícil falar sobre algo objetivamente sem ter estado nele, mas depois que você tá na coisa, você vê como se colocasse óculos de proteção e visse, tá, e todo mundo tá experimentando isso, é por isso que eles... Então, eu comprei Bitcoin, mas eu me diverti muito negociando, porque era como se fosse 24 horas por dia, 7 dias por semana, é como se eu pudesse estar lá, eu tava me divertindo às 2 da manhã. Analisando, subindo, e descendo. eu tava obtendo pequenos lucros, 20, 30 dólares. Ele subia e eu simplesmente vendia. Eu colocava um limite, eu comprava. E eu fazia isso, eu negociava. E a partir daí, eu distribuía entre um monte de moedas ruins, só por diversão. E aí, eu não me concentrava só no Bitcoin. Então... O que você acha que a IA vai fazer agora para construir riqueza? Você acha que existe algo por aí? Eu acho que é muito cedo. Eu me preocupo com o fato de que inteligência artificial vai se tornar o próximo tipo de coisa badalada. Eu posso ver isso indo nessa direção. Eu não sei como vai rolar, mas eu posso imaginar que daqui a 1, 2 anos
a inteligência artificial vai se tornar o próximo boom da criptomoeda, NFT, algo do gênero. Eu acho que com criptomoedas eu vejo um futuro enorme em termos de blockchain e nos seus casos de uso. Eu tô surpreso por ainda não terem criado um dólar digital. Eu acho que isso tá chegando. Eu acho que vai chegar em um ponto que todo mundo só vai ter um número de seguro social e terá uma carteira. E você vai ter exatamente quanto vai na carteira, quanto vai pra onde. Imagina um dólar que tenha dispositivo de rastreamento. Seria uma Eles podiam loucura. ver, espera um segundo, você recebeu esse dólar, foi pago por essa pessoa, mas só pagou até aqui. Por que não houve um imposto? Por que você não declarou isso? Cara, Eu acho que tudo vai chegar nesse ponto no futuro. Não vai ter privacidade. Eles ainda não vão conseguir se livrar do dinheiro físico por um bom tempo, porque realmente ele vai ter um custo legal. Imagina tentar conseguir dólares de... Você não vai conseguir. tem alguns restaurantes que não aceitam moeda física, né? Pelo menos em LA, eles Sim. estão fazendo pagamentos por aplicativos e essas coisas. Eu acho que vai se tornar isso... isso vai ser tão conveniente que... vai destruir tantas barreiras em torno do uso do dinheiro que as pessoas vão pensar, eu preciso prestar atenção nisso. Então eu acho que a criptomoeda vai oferecer um dólar digital para rastrear tudo e eles vão saber. Então tentarão restringir qualquer coisa e apenas rastrear. Uau. Eu podia me ver entrando nessa. Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu também acho que uma pessoa mencionou isso, que faz sentido para mim. Verificar bens de luxo. Se você quiser comprar, digamos, uma Ferrari, você tem algo no blockchain que diz, você é o proprietário, esse carro foi construído pela Ferrari, aqui estão todos os detalhes. Compra uma bolsa da Louis Vuitton, as réplicas estão ficando boas, então verificar isso. Aqui está uma pequena etiqueta NFT que vem com ela e você pode digitalizar e isso pertence a você. Eu posso imaginar isso. É interessante. Então é para isso que eu acho que as coisas estão indo, mas eu acho que a gente tá nessa fase inicial do boom e isso vai desenvolver. Eu acho que tem um potencial enorme. Por isso que eu não sei se o Bitcoin, Ethereum, vai ser uma coisa que vai se destacar na Amazon da bolha, ou sei lá, nos geosites. Isso vai ser algo que ninguém usa. Eu acho que ainda a gente não pode definir isso, mas acho que tem muito potencial. E a inteligência artificial eu não sou Eu ainda não sei nada sobre isso. inteligente pra entender. Eu curto. O que eu tava dizendo no meu vídeo de ontem, eu acho que vai chegar em um ponto que a inteligência artificial vai poder criar qualquer vídeo que você quiser. Imagina você pesquisando e obtendo um tutorial pra qualquer coisa de que precise, e ele é criado por uma inteligência artificial. Como Tipo um aqui, personagem, por exemplo. né? Eu vou te dar um exemplo prático, mas vai ser tão realista que você não vai saber se é uma pessoa ou não. Uau. Imagina que você tá consertando um carro, um Toyota Prius 2006. Você digita no YouTube, como trocar pneu do Toyota Prius 2006. Você vai ver vídeos de pessoas que fizeram, talvez não seja um 2006, um 2005, não vai ser da mesma cor, vai ter uma introdução, uma parte superficial, e vai ter umas coisas que você não quer. Se você digitar isso, uma inteligência artificial vai criar esse vídeo com base nas plantas do carro, como trocar o pneu, e ele vai mostrar exatamente o seu carro, um Toyota Prius 2006, como trocar o pneu. Aqui tá o que você deve fazer, aqui estão as ferramentas, é isso, é desse jeito. E se você tiver uma pergunta, como eu faço pra tirar a porca quando ela tá muito apertada? Ele cria um vídeo sobre como tirar a porca que tá muito apertada. Porque ele poderia fazer isso no futuro, eu acho. Eu tenho algumas perguntas finais pra você. Quais são suas metas financeiras, se você puder prever daqui a 7 anos? Em 2030. 7 anos, sim. Onde você gostaria de estar em metas financeiras, com seus investimentos e ativos? Obviamente tem muita coisa que pode acontecer nos próximos 7 anos, novos desenvolvimentos que vão acontecer e dos quais você não está nem ciente. Mas se você pudesse ter uma meta de 7 anos, onde você queria estar? Cara, eu sinto que eu já tô lá, mas seria legal poder ganhar 1 milhão por ano em renda passiva. Eu acho que seria muito legal. Só com investimentos, eu acho que seria uma ótima meta. Uau! E eu acho que é possível. E provavelmente... O que você faria para ganhar 1 milhão de ano em renda passiva? Como é que esses cálculos funcionam? cerca de 25 milhões investidos em investimentos regularmente seguros, pode ser. Imóveis, fundos de índice... Eu tô falando líquido. Líquido. Então, tipo, os pagamentos de hipoteca, o lucro é de apenas 1 milhão por ano. Então, Provavelmente 25 cerca de- milhões em ativos. Talvez menos se for imóvel. Porque provavelmente a gente podia fazer isso com 15 ou 20. Dependendo da propriedade que você comprar. Se for um triple net, quando você
o trabalho que você tá fazendo nela. Eu acho possível, depende do investimento, depende da oportunidade no momento, mas eu gosto de dividir os fundos indexados, porque eu acho que são suficientemente diferentes para que eu não Claro, fique claro. muito... Isso é legal. Mas é um objetivo. Se eu tivesse que 1 dizer milhão alguma por coisa, ano. provavelmente seria isso. Passivo. É muito inspirador. Você podia comer muito Eu sushi. poderia, Poderia gastar mais com esse 1 milhão em dinheiro, você veria como se agora pudesse gastar com o que você quisesse. O que é que você pensa a respeito? Eu não tenho ideia. Provavelmente eu compraria um aquário maior. Um aquário maior. Eu não sei. Em termos realistas, eu diria viajar na primeira classe, o que poderia ser feito com pontos de cartão de crédito, mas você pode fazer isso com mais frequência. Eu quero viajar. Eu acho que esse é um objetivo pra mim um dia. Eu realmente quero viver na estrada por algum momento. Viver na estrada? Eu quero... Tipo comprar uma van e sair pelo país? Eu acho que seria muito divertido levar um podcast pra Seria estrada. ter uma vida divertido. assim. Eu visitaria todos os 50 estados, eu acho que seria muito legal. Eu passaria 6 meses fazendo. Seria muito Viajar legal. eu acho muito divertido, um aquário maior. Mas em geral, eu acho que a essa altura só quero recuperar o meu tempo e poder aproveitar as coisas. Como outro dia, parece besteira, mas era um dia da semana e eu só queria ler um livro. Eu nunca quis ler um livro. Eu não sou um leitor de livros. Eu leio coisas online, se for no Reddit, eu leio tudo. Mas eu só queria ler um livro. Mas eu pensei, bem, eu tenho muito trabalho pra fazer e eu me sentiria melhor se eu me atualizasse, se eu me adiantasse do que lendo um livro. Mas eu realmente queria ler o livro. Então eu acho que provavelmente eu vou direcionar o meu rumo pra conseguir mais tempo. Mesmo em uma viagem como essa, 1 ano eu não teria feito, porque eu pensava, eu tô focado, eu vou fazer vídeos e eu evito as distrações. Eu não acho que eu fui o mais feliz fazendo isso, porque eu sentia estresse, sabe? Tinha coisas aleatórias para as quais eu não tava totalmente no momento, porque a minha mente estava constantemente pensando em vídeos pro YouTube. Qual seria um bom título pro vídeo de amanhã? Tinha pessoas perto conversando e, sei lá, eu não tava presente. Tinha 20 ou 30, sei lá, 20% do meu cérebro pensando no YouTube. Ele tava sempre lá. Eu não acho que isso vai desaparecer, mas eu gostaria de me afastar um pouco Você disso precisa de e tá uma mais no pausa, né? momento. Se afastar um pouquinho a cada 2 meses, por eu acho que alguns sim. dias. Isso é bom. Procurem Graham Stephan no YouTube, ele tem um conteúdo muito incrível lá. Eu adoro as coisas que ele faz. Vocês também têm um podcast que é muito bacana, o nome é Iced Coffee Hour. Sim, sim. Vocês podem ver os dois no YouTube. E qual é a melhor maneira de te acompanhar, te apoiar? Você tem mais de 4 milhões e meio de inscritos agora. O que é que a gente pode fazer? Eu não quero nada. Eu diria que se as pessoas quiserem se inscrever, seria legal pra elas se inscreverem no canal. Eu não sei, eu diria pra se inscreverem no canal agora. Tudo bem. Eu acho que eu gostaria de ver caras se inscrevendo nesse canal aqui. Esse canal é ótimo. Pode se inscrever nos dois. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final. Ela se chama As 3 Verdades. Então, imagine um outro cenário hipotético. É o seu último dia aqui na Terra. Você viveu o que você quis e conquistou tudo o que quis, todas as metas de dinheiro, de vida. Mas por alguma razão você tem que levar todo o seu conteúdo com você. E ninguém vai ter acesso às suas informações, conteúdo, YouTube. Tudo que você criou, isso vai para um outro lugar. Quando você morrer, no futuro. É simplesmente excluído. Talvez Então- a gente só não tenha acesso a ele. Tá em outro lugar, hipoteticamente. privado. Privado. Não tá disponível. Mas ainda assim, você tem a oportunidade de criar 3 verdades para o mundo, de compartilhar 3 coisas que sabe que são verdade, que você quer compartilhar como aprendizado. E isso é tudo que a gente vai ter do seu conteúdo. Quais seriam essas 3 verdades para você? O que você diria serem essas verdades? Eu não sei. Eu não sei se tem alguma verdade absoluta por aí. Eu sinto Ou que... apenas lições que você queria compartilhar? eu diria que... Caramba, provavelmente autoconfiança, como acreditar em algo que você pode fazer. Eu acho que as pessoas são atraídas pela confiança. E então, se você puder aprender a ser o melhor de si e aceitar isso, acho que vai ser um grande passo. E eu acho que quanto menos preocupado você tiver com o que as pessoas pensam sobre você, geralmente melhor elas pensam a seu respeito. Porque você não tem medo de ser você. Acho que todo mundo tem medo de ser si mesmo e por isso, quando vem alguém que simplesmente não se importa, as pessoas admiram de uma forma que as pessoas não conseguem fazer. Então, eu diria que essas coisas têm universalmente... são verdades pra mim. Isso é legal. Última pergunta, e antes de fazer, eu quero agradecer a você, Graham, por
Seu empenho e dedicação tem sido incrível que você criou nos últimos 5 anos no YouTube. Todas as semanas você aparece, apresenta algo inspirador, importante, divertido. E eu sei que isso precisa de dias de pesquisa, dias de trabalho. Você está fazendo muito disso só. Você ajudou muitas pessoas, educou elas, aprendeu e ensinou sobre um assunto assustador para muita gente, que é dinheiro, de uma forma divertida. Eu realmente admiro você pela forma que você faz isso. E eu sei que é trabalhoso e você vai ter que descobrir como fazer isso continuar funcionando no futuro. Mas o que você criou nesses últimos 4, 5 anos foi muito legal, então eu agradeço pelos seus esforços, sua inteligência e sua criatividade. Pergunta final, qual a sua definição de grandeza? Ai, cara, eu diria que, sinceramente, só ajudar as pessoas. Eu acho que se você causar um impacto na vida das pessoas, esse impacto tem que... Se for positivo e ela tiver um bom sentimento em relação a isso, eu acho que não tem nada melhor. Sempre que eu conheço alguém que diz, eu comprei minha primeira casa por sua causa, a minha pontuação de crédito tá ótima, eu dei uma reviravolta nas finanças, agora eu tenho 10 mil no banco, eu tava falido. Porque eu sei que com isso, pra mim, conhecer Rob Down seria um daqueles momentos em que eu diria, cara, você não faz ideia quanto me ajudou. Só um vídeo seu sobre como comprar uma Lamborghini me deu um empurrãozinho e eu vou lembrar isso pra sempre. Então só o fato de ter sido essa pessoa pra outras pessoas é uma loucura. É difícil expressar em palavras, mas é muito legal. E você sente que tem um amigo. E assim, todo mundo que eu conheço é como se assistissem meus vídeos, sei que gostam de finanças, de investir ou de construir riqueza, provavelmente sejam empreendedores e por isso nos tornamos amigos instantâneos, independente das suas origens. É simplesmente fantástico, eu nunca tive isso antes. Você perde a sua motivação porque nós somos inerentemente um pouco egoístas. Então eu tento viver minha vida meio a meio, um pouco assim, egoísta. Tipo, se eu quiser um Lamborghini, eu vou comprar.